Jaqueline, a senhora tem a palavra. Fica à vontade aí, microfone. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline. Ajusta o microfone lá para mim. Obrigada. Está ótimo. Obrigada. Eu sou investigadora de polícia desde 2018. Meu caso não é muito diferente do caso da Rafaela. Eu sofri 2 assédios sexuais e, posteriormente, um assédio moral por ter denunciado esses assédios sexuais. E eu não posso falar muito dos assédios sexuais, porque eles correm em sigilo. Isso foi em 2020. À época, eu tive muito medo de denunciar, porque eu sabia que, dentro da instituição, não adianta denunciar assédio. A Rafaela não estava errada nas falas dela, eu sou daí, eu sinto muito. Mas ela estava muito certa em todas as falas dela. A gente trabalha dentro de uma instituição machista, que não aceita a mulher. A gente é recriminado o tempo inteiro. Por ser mulher, de todas as formas, a gente é recriminada. Então, eu nunca denunciei. Eu continuei trabalhando com quem me assediou. A única pessoa que percebeu isso foi o delegado, que era o meu imediato. Ele percebeu a minha mudança de comportamento. Ele, por 2 vezes, pediu que eu falasse o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia falar. E chegou num momento que não deu mais jeito. O chefe da minha equipe morreu e quem iria assumir a minha equipe seria justamente o assediador. E eu não dei conta. Eu falei, não dou conta, eu não trabalho mais nessa delegacia, eu não quero mais trabalhar mais com esse cara. E quem me deu força foram as policiais que trabalhavam comigo. Assim, já que você tem que contar para o nosso delegado o que está te acontecendo. Ele é a única pessoa que pode te ajudar. E elas me deram essa coragem de eu contar, e eu consegui contar para ele. À época, o nosso inspetor, que veio a falecer também, eu contei para os 2 o que tinha me acontecido. Ele me perguntou se eu tinha conhecimento da gravidade do que eu estava falando. Eu falei que sim. Ele me falou que eu não deveria ter passado por nada disso sozinha, que eu deveria ter falado desde o início. E pediu para eu sair da sala, que ele queria conversar com o assediador também. Ele falou assim, olha, Jaqueline, da mesma forma que você está falando, ele tem direito de falar. Eu quero ouvir ele. O que ele me contou depois foi que foram 2 episódios, né, de assédio, um dentro da viatura e um dentro da cozinha da delegacia. O que ele me contou depois foi que ele confessou o que ele fez comigo dentro da viatura e que ele negou o que fez comigo na cozinha. Ele fala que eu estou inventando. É direito dele, né? Falar que eu estou inventando. É o que eu esperava, né? Porque a nossa fala dentro da polícia não tem valor nenhum. E, mesmo assim, ele abriu uma... Aproxima mais o microfone, por favor. Ele abriu uma sindicância, eu pedi que ele não abrisse. Eu falei assim, olha, o senhor sabe que eu estou vindo do interior com 2 sindicâncias. Uma das sindicâncias que eu sofri no interior foi porque eu vim para BH. Então, eu falei com ele, olha, eu queria que o senhor não abrisse essa sindicância. Ele já vai sair da delegacia, porque ele pôde sair da delegacia. Deixaram que ele saísse e escolhesse um novo lugar para trabalhar. Até mesmo porque as policiais da delegacia onde eu estava se negaram a continuar trabalhando com ele. O que eu não sabia até então é que ele tinha um histórico dentro da polícia de assediar mulheres. E eu tinha 2 meses de delegacia quando isso aconteceu. Eu não conhecia ele, nem ninguém ali, na verdade, né? Só o pessoal que chegou comigo, que eu conhecia. E essas meninas já sabiam dessas histórias dele e, inclusive, me passaram o nome das outras policiais que ele já tinha assediado em delegacias anteriores. Eu procurei essas meninas, uma delas não queria falar de jeito nenhum. Ela falou assim, olha, eu sinto muito, eu tenho medo desse cara, eu não vou falar. Eu falei com ele, olha, se você não falar, é pior para mim, porque você só está reforçando o que está acontecendo comigo. O seu caso é muito parecido com o que aconteceu comigo. E, por fim, ela falou, ele está indiciado por mim e por essa menina. Eu liguei para algumas meninas, das que quiseram falar, 2 falaram, e está no inquérito eu e mais uma, onde ele está denunciado no Ministério Público, já tem até audiência marcada. Eu consegui marcar audiência porque a corregedoria estava atrasando essa sindicância para ela não acontecer, para ela não terminar. Ele pediu a sindicância como prova emprestada no fórum. A corregedoria estava andando devagar com a sindicância para isso prescrever no fórum, é a minha opinião, né? Pode ter outro entendimento. E, quando eu percebi isso, porque eu que tenho que acompanhar a sindicância, porque a corregedoria não deixa advogado meu ter acesso aos autos,
E quando eu percebi isso, eu acho que eu vou lá muito com o emocional, eu não estava com o olhar de investigadora, se eu tivesse percebido isso desde o início, né? Mas, quando eu percebi, eu notifiquei o juiz do que estava acontecendo, e o juiz determinou que a sindicância fosse terminada e marcou a audiência. Então, assim, essa audiência está marcada com todo o esforço que eu tenho feito nessa briga que eu estou com a Corregedoria e com a própria polícia. Eu falo que, se a Rafaela soubesse o tanto de denúncia que eu já fiz, não só dentro do Estado de Minas, em relação ao que eu vivo, ela não teria suicidado, ela saberia que ela não estava sozinha, que ela não é a única, né? A impressão que eu tenho, porque foi como eu me senti quando eu denunciei, que ela se sentiu sozinha. Ela achou que ninguém ia ouvir o caso dela, que ninguém ia dar importância, que ela já tinha procurado várias pessoas, que ninguém ia ajudar. Ela achou que o que ela podia fazer, o que ela dava conta era aquilo, né? Eu sinto muito, viu, seu Dai? Pelo que aconteceu com ela. Ela não estava sozinha. Eu estou fazendo muito para que isso não tivesse acontecido. Eu quero conversar, eu tenho conversado muito com a Carol, eu quero conversar com o senhor, quando o senhor tiver, né, oportunidade de conversar comigo, o senhor vai ver o tanto que eu tenho feito em silêncio, porque a instituição não me ouve, a instituição não está do meu lado, está do lado do assediador, é ele que ela protege. E eu queria que isso não tivesse acontecido. Mas a gente está aí nessa realidade. O que aconteceu foi que, quando eu denunciei esses assédios, logo um mês depois, a doutora Letícia assumiu como minha chefe imediata, me tirou da minha delegacia onde eu estava. Eu estava adaptada nessa delegacia, acolhida, porque as policiais lá ficaram totalmente do meu lado, não só as policiais, os policiais também, a delegacia como um todo e o departamento como um todo, porque sabia quem era o outro policial, eles se posicionaram ao meu lado. Mas ela chegou e me tirou do meu lugar de trabalho. E você estava onde e foi para onde? Eu estava na delegacia de homicídios da Barreiro, que eu era apaixonada com... Do Barreiro? Barreiro. Eu era apaixonada com homicídios. E foi para onde? Trabalhar com a doutora Letícia. No andar dela, né? Ela me tirou da investigação e me colocou no administrativo. Cada hora me colocava num setor. Eu fiquei na estatística, no protocolo. Trabalhei com a Vanilda, que é uma escrivã que tem lá. Depois, por fim, me colocou na delegacia de Venda Nova. Qual setor que você estava trabalhando? Antes? No Barreiro. Eu era investigadora de homicídios da Barreiro. De homicídios. Eu era investigadora. Saiu de lá e foi para onde? Aí ela me colocou para trabalhar na estatística. Depois da estatística eu fui para ajudar a escrivã Vanilda, que ela estava com os inquéritos agarrados. Eu fui ajudar ela. Depois eu fui para o protocolo. Do protocolo me colocaram na delegacia de Venda Nova, e da delegacia Venda Nova eu consegui fazer uma ponte com o doutor Joaquim, ligar para ele, pedir que eu precisava de ajuda para sair do DHPP, e a partir desse contato que eu consegui sair do DHPP. Uma delegada me atendeu lá, me atendeu muito bem, por sinal. Você foi transferida quantas vezes, em qual espaço de tempo? Eu fui para a estatística, depois eu fui para a Vanilda, depois eu fui para o protocolo, depois eu fui para a Venda Nova. Isso num espaço de um ano e pouco. 4 vezes em um ano? E sem o meu querer. Porque, quando eu subi, a primeira coisa que eu pedi para ela foi que eu não subisse. Tá. E a motivação da transferência, qual foi? Ela falou que eu tinha que trabalhar com ela. Ela falou assim, olha, você tem que trabalhar ali em cima comigo. E quem era o assediador do seu caso? Ou quem é? Não, quem foi o assediador? Outro policial. Ele é o quê? O cargo dele? Investigador. Investigador. E ele está onde agora? É outra coisa. Ele foi para... Ele pôde escolher ir para Vespasiano. Ele escolheu, falaram com ele que ele poderia sair e escolher para onde ir, ele foi para Vespasiano. E eu fiquei sabendo agora há pouco tempo que ele está em São José da Lapa, trabalhando com mulheres, sendo chefe de inspetor de mulheres, com mulheres que tem na equipe, e esse ato dele sequer foi publicado. A instituição protege ele de todas as formas possíveis. O ato dele... Você tem o nome dele? Está sob sigilo? Está sob sigilo. Ok, depois você me passa o nome dele, tá? Eu não posso estar falando muito do assédio sexual por conta disso. Está correndo em sigilo tanto na Corregedoria quanto no TJ, né? No Ministério, no Fórum. Você foi afastada pelo corregedor?
Pelo corregedor. Pelo corregedor. Quando? Eu estou afastada. Está afastada? Estou afastada. Desde quando? Desde o dia 26/5. E qual o motivo do afastamento? Porque eles querem. Pois é, você está no chamado assim, no corredor, é isso? O que aconteceu foi o seguinte, só para exemplificar a fala que eu vou começar agora, antes da doutora Letícia assumir a chefia, eu tinha 2 sindicâncias. Uma como vítima de assédio sexual e outra porque eu pedi um documento para ela e ela falou que eu estava constrangendo ela. Eles abriram essa sindicância. Eu aleguei que o documento existe, porque ele existe. E o corregedor, à época, abriu uma sindicância contra ela também. Então, eu tenho essas 3... Eles juntaram essas 2 sindicâncias como se fosse uma coisa só, e eu estou, inclusive, lutando para separar essas 2 sindicâncias, porque são pessoas diferentes e motivos diferentes, né? E eu tinha essas 2 sindicâncias antes dela ser chefia. Hoje eu tenho 8. Ela tem 3 meses de chefia, eu tenho 8. E uma dessas sindicâncias foi porque existe uma lei, uma resolução a nível do Estado, a 8169, que fala, lá no artigo 17, que eu não posso ser movimentada sem a minha anuência, porque eu sou vítima de assédio sexual. E o superintendente, aliás, eu até agradeço muito o doutor Felipe, a forma como ele me tratou, porque quando eu cheguei lá no setor onde eu estou hoje, eu fui muito maltratada em todo esse trâmite, e o doutor Felipe me tratou muito bem. Então, mas qual setor que você está? Eu estava no gabinete trabalhando com o doutor Felipe, superintendente. Agora, eles me colocaram na delegacia virtual. Eu já fui mudada de setor de novo, vai chegar lá. Mas quando você diz que está afastada desde o dia 27 de maio? 26 de maio. 26. Tá, e você está afastada, mas está aonde? Na delegacia virtual. O último setor que eles me colocaram O último setor que eles me colocaram é a delegacia virtual. Tá. E essa determinação de afastamento veio de quem? A mando do corregedor. É do atual corregedor? Sim. Ok. Mais alguma coisa só precisa acrescentar? Eu fui retirada do... A doutora Letícia tirou o doutor Felipe, o superintendente, colocou o doutor Antônio, que é o atual superintendente, e ele falou que não queria trabalhar comigo, que não tinha lugar para mim lá, e que eu falei, olha, doutor, eu não posso ser movimentada do setor onde eu estou adaptada, né, habituada já com o serviço. Eu acabei de aprender, eu tinha 8 meses que eu estava lá, acabei de aprender o serviço. O senhor vai me passar por esse estresse de novo, de eu ir para um outro setor e aprender um novo serviço? Ele pegou e falou que ele era o superintendente e que eu tinha que mudar. Eu falei assim, então, por favor, o senhor ponha no papel. Ele colocou no papel, eu mandei para o corregedor. O corregedor respondeu assim, se você ainda não obedeceu à ordem, que acate. Aí eu fui para a delegacia virtual. Eu tinha uns 8 dias de delegacia virtual, eu peguei uma sinusite, que virou uma laringite. Eu peguei, no dia 12, numa sexta-feira, eu fui ao médico, ele me afastou. Eu não melhorei no sábado e domingo, voltei na segunda. Ele me afastou novamente a segunda e a terça. Aí que eu piorei, peguei a faringite, fiquei, inclusive, sem voz. Ele me deu um outro atestado e eu fiquei quarta, quinta e sexta em casa. A alegação do corregedor é que... Isso está no laudo, tá, gente? Eu não estou inventando isso na minha cabeça, não, apesar, né? Isso está no laudo lá, que eu estou sendo periciada a mando do corregedor, porque, após a minha mudança de setor, eu comecei a apresentar atestado. Então, se eles não me deram tempo nem de aprender um novo serviço no setor e me colocaram afastada. Eu recorri dessa perícia. A perícia... marcou o retorno para a minha perícia agora, dia 4, anteontem, né? E eu fui na perícia com o meu advogado e os peritos se negaram a me atender. Eles falaram que não iriam me atender porque eles estavam constrangidos. Eu denunciei todos esses peritos no CRM, eles estão todos denunciados, os que me atenderam antes e os que não quiseram me atender, porque eles estão barrando a minha carreira. A doutora Letícia está aqui, ela não vai poder negar o quanto eu amo a minha carreira, porque o quanto eu pedi para ela para continuar no operacional, inclusive, enquanto eu estava no administrativo, ela permitia eu ir nas operações, que eu falei com ela, já que eu estou impedida de fazer o que eu gosto, deixa pelo menos eu ir nas operações. Pelo menos isso ela deixou. Eu denunciei ela por assédio na OGE, no dia 9 de março.
Um dia depois do Dia da Mulher, eu denunciei ela para o assédio na OGE. Esse trâmite foi aceito na OGE como denúncia de assédio moral. Existe um trâmite próprio para essa investigação. O próximo trâmite seria uma tentativa de conciliação, uma reunião de conciliação. Se não houvesse a conciliação, essa denúncia seria enviada para a corregedoria para apurar o assédio moral que eu alego em relação às condutas dela comigo. Ela chegou como chefe de polícia, pegou essa denúncia na OGE e levou direto para a corregedoria. Então, assim, nem o trâmite do assédio moral que tem dentro do Estado, é uma resolução que existe para o trâmite que eu denunciei, está sendo respeitado. Então, é o tempo inteiro. Eu estou sendo assediada aqui. Né? Eu tive que procurar os policiais legislativos porque eu estava sendo assediada aqui. A gente não tem sossego. Mulher dentro da polícia, ou você fica calada, ou você suicida. Não tem outra opção, não. Porque eu não vejo solução para o que eu estou vivendo dentro da polícia. Eu estou sofrendo um abuso em cima de abuso. E ninguém faz nada. Não tem mais o que fazer. Não. Senão eu tinha falado para a senhora na hora. Ô, Jaqueline, você disse que foi afastada pelo atual corregedor. Sim. Não é isso? Sim. Ele que me mandou para a perícia. Tá. Tem alguma recomendação do corregedor para que você passasse por perícia médica, que afastasse por questões psiquiátricas? Tem alguma coisa assim? Provavelmente tem, porque quando eu não tenho acesso, né, porque eles bloqueiam a gente, inclusive eu venho pedindo vários documentos que eles me negam. Mas, em relação à doutora Letícia, eu sei, porque quando eu cheguei nesse ponto no DHPP, inclusive o doutor Frederico Abelha, que está por aqui também, quando eu cheguei nesse ponto de sair do DHPP, que eu pedia, ele me chamou na sala dele. Quando eu fui para a Venda Nova, foi por ordem dela. Quando eu cheguei lá para trabalhar, porque eu falei, oba, eu vou voltar a trabalhar no operacional, né? Quando eu cheguei na delegacia de Venda Nova, o inspetor falou que eu era uma equipe e que eu não ia ter equipe para trabalhar. Eu falei assim, mas como assim uma equipe? Ninguém trabalha sozinho. Como eu vou trabalhar? Como eu vou para a rua investigar alguma coisa? Eu consegui investigar muita coisa dentro da delegacia sozinha, mas e quando eu vou para a rua? Ele falou assim, quando você for para a rua, eu vou determinar quem vai com você. E aí eu vi que eu não tinha mais espaço ali dentro, que eles não iam mais me deixar trabalhar. Ele falou assim, olha, ele chama o William, eu falei assim, olha, William, eu preciso de uma equipe para trabalhar, o investigador não trabalha sozinho, eu não sou uma equipe, eu preciso de alguém para trabalhar. Aí ele falou assim comigo, você não vai ficar aqui muito tempo, não, a doutora Letícia te deixou aqui só até resolver o que vai fazer com você. Ok. Aí eu peguei e falei assim, ok. Deixa ela conversar comigo, eu vou falar, né? Ela vai falar, eu vou falar, porque todo mundo tem direito à fala. Ela não me chamou para conversar. Quem me chamou foi o doutor Frederico. E na sala dele estava a Patrícia, que é a secretária da doutora Letícia, a Eliane, que é uma outra investigadora, e o Hélito, que era o nosso inspetor à época. Ele falou comigo que eu não era mais bem-vinda no DHPP e que eu tinha que sair de lá, que era para eu aceitar uma permuta para o plantão virtual, ou as coisas poderiam piorar para mim. Eu falei assim, olha, ele falou assim comigo, você tem até segunda-feira, isso era uma sexta-feira, você tem até segunda-feira para me dar uma resposta. Eu falei com ele, senhor, me desculpe, mas eu não preciso de resposta, de pensar até segunda-feira para dar uma resposta para o senhor. Minha resposta é não. Eu não aceito plantão digital. Aí, à época, eu tinha tentado uma permuta para a corregedoria, porque tinha um colega da corregedoria querendo ir para homicídios. Aí eu falei, qualquer coisa eu faço a permuta para a corregedoria, eu vou. Na corregedoria alegaram que eu não era bem-vinda lá. O programa de desconstrução de quem eu sou dentro da polícia é tão grande que lugares onde eu nunca trabalhei não querem trabalhar comigo, porque eu não calo a boca em relação ao que está me acontecendo. Jaqueline, eu preciso concluir. Sim. Pode sentar e aguardar, porque eu tenho que fazer uma pergunta aqui primeiro ao corregedor. Sim. Doutor Reinaldo, Reinaldo Felício Lima, aproveitar que esse assunto ficou aqui. O senhor fez algum pedido de afastamento? Não, aliás, o senhor fez alguma recomendação ao setor de perícia médica para afastar a Jaqueline Evangelista por questões psiquiátricas? O senhor fez esse tipo de recomendação? Presidente, boa tarde. Boa tarde.
na pessoa do senhor, cumprimento todos os demais parlamentares da Casa, cumprimento também a nossa secretária, Luísa Barreto, cumprimento nossa chefe da Polícia Civil, e aproveito para cumprimentar todos os delegados, delegadas, todos os policiais civis, todos os presentes aqui. Cumprimento também os colegas do sindicato, doutora Camille, sindicato dos escrivães, sindicatos dos investigadores, todos os demais presentes. Deputado, veja bem, eu fui convidado para assumir o cargo de corregedor, e a primeira coisa que a doutora Letícia falou comigo foi que a corregedoria tem que ser isenta, imparcial e cirúrgica. Agora, o senhor imagina eu, atualmente com 28 anos de polícia, inclusive egresso da Polícia Militar na sua época, o senhor me conhece, 10 anos de investigador de polícia, delegado, que já percorreu todas as pastas da Polícia Civil, tanto do interior como Belo Horizonte. O senhor imagina que eu seria capaz de fazer isso? Primeiro, eu estou conhecendo a Jaqueline hoje. Eu nunca a vi. Eu não sabia se ela era loura, se ela era branca, se ela era senhora, se ela era jovem. Não a conhecia. Da mesma forma, não conhecia a Tatiana. Estou conhecendo hoje. Outra coisa, ela nunca foi subordinada a mim. Eu não tenho atribuição de encaminhar nenhum pedido da Jaqueline para a diretoria de perícias médicas. Por que eu faria isso? Nunca trabalhou comigo. O que aconteceu, eu explico. Inclusive, ela mesma explicou que ela não tem conhecimento do encaminhamento de nenhum ato meu. Tá? Primeiro que, eventualmente, uma apuração de uma conduta atribuída a ela, eu estaria impedido de julgamento. Eu não posso fazer dessa forma. O que eu fiz? O doutor Antônio Júnior Prado, então, superintendente de informações e inteligência policial, ele foi provocado por sua equipe de investigadores que a Jaqueline realmente havia necessidade dela ser submetida ao exame pericial. E, por equívoco, este procedimento ele foi aportado na corregedoria. Eu tenho que comprovar isso. Aportou por equívoco. O que eu fiz? Toninho, doutor Antônio, você mandou o ofício errado, não é para a corregedoria, é para a diretoria de perícias médicas. E, para agilizar o trâmite, eu fiz um encaminhamento, nada mais, nada menos, sem saber sequer quem é a Jaqueline. Eu aproveito também, deputado, se o senhor me permite, o procedimento que a Jaqueline realmente que ela menciona do assédio sexual, eu lamento muito que ela tenha passado por isso. Ela tem a certeza que a corregedoria está aqui para acolhê-la, tá? A corregedoria, senhores e senhoras, ela serve para a defesa da instituição, da defesa dos servidores. Não é punir ninguém. Nós vamos punir quando tiver de punir, é nossa obrigação, mas para acolher os servidores. Tá? O procedimento dela já foi concluído no âmbito da corregedoria de maneira célere, adequada, justa, e foi encaminhado para a autoridade competente em razão da reprimenda que é superior à atribuição do corregedor. Da mesma forma, o persecutório criminal já foi concluído. O cidadão infrator, vamos dizer assim, ele já foi, inclusive, denunciado pelo Ministério Público. Então, tudo que cabia à Polícia Civil foi feito. E nós não temos nenhum interesse em passar a mão na cabeça de ninguém, seja lá quem for. A minha obrigação é ser justo, ser correto e seguir o que a lei determina, e não seria eu, com 28 anos de polícia, fazer algo errado para beneficiar A, B ou C. Não é o meu propósito na corregedoria. Espero que tenha respondido, sargento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Cerqueira. Mas, por favor, o senhor pode me explicar se o assediador teve o direito de escolha, como foi dito aqui, de ir para outro lugar? Deputada, o senhor sabe me dizer? Eu não sei do caso, eu não conheço o outro envolvido, tá? Mas eu imagino que isso não deve ter ocorrido. Né? Mas o senhor imagina. Eu não conheço. O senhor tem conhecimento ou não? Não tenho conhecimento. O senhor não tem conhecimento. Então, não tem conhecimento. Ok. Presidência, pelo teor aqui da denúncia e a esfera de competência, eu já pedi aqui o doutor Matheus, que vai elaborar o relatório da audiência pública, e a gente percebe que alguns casos aqui terão que ser encaminhados ao Ministério Público no controle externo da atividade policial, porque
A denúncia, ela chegou até a própria chefe da Polícia Civil, não na época dela, que ela era chefe, mas esse tipo de denúncia, então, eu não vejo aqui, não há como cobrar do corregedor aqui que se apure, né, a denúncia aqui formulada. Então, nós, da comissão, teremos que encaminhar ao controle externo da atividade policial, até para que haja a necessária independência. Pela ordem, presidente. Eu sei que já está estendendo muito, mas, assim, eu acho também necessário que a audiência pública não contribua para esse processo de desconstrução de quem denuncia o assédio, né? Então, aqui, ó, eu estou com uma cópia da anamnese do laudo de exame médico da Jaqueline Evangelista Rodrigues, o cargo dela é de investigador de Polícia 1. Junta médica. A anamnese é o seguinte: inspeção ex officio agendada por demanda da Corregedoria de Polícia Civil, conforme ofício de 12 de maio de 2023, o qual solicita o agendamento de inspeção pericial, de modo a garantir acompanhamento médico ou psicológico, caso necessário, por motivos expostos em ofício 707, o qual informa que ter havido remanejamento de servidores e determinação de que a servidora passasse a prestar serviços na delegacia virtual e que, após a mudança no setor de trabalho, a servidora teria passado a apresentar atestados médicos. A gente não pode adoecer, né? Tem que agendar o adoecimento. Não está escrito aqui, não. O comentário é meu, desculpa. Adoecimento a gente tem que agendar. Eu esqueço sempre de agendar os meus, deputados. Eu passo umas dificuldades aqui. Na hora que eu não perco voz, eu perco. Na hora que eu não posso ter laringite, eu tenho. Eu também esqueço de agendar a hora que eu vou ficar doente. Não está escrito isso, não, né? Eu volto a continuar lendo aqui. Informar estar sofrendo violência institucional e ser perseguida na Polícia Civil. Descreveu-se ainda, no ofício 707, que a servidora teria demonstrado estar fragilizada emocionalmente. Expressa, aí eu vou pular 3 parágrafos, expressa insatisfação, afirmando vivenciar perseguição e assédio no trabalho, e questiona algumas condutas do setor pericial, hipóteses diagnósticas formuladas por perito, convocação para expressão presencial, e o termo de avaliação da capacidade laborativa. Então, desculpa, né? Porque depois... Deputado Sargento Rodrigues... Só um minutinho. A presidência prorroga os trabalhos por mais 2 horas. Pode continuar. Depois, presidente, ninguém sabe de nada, não é? Passa por todas as instâncias, e aí ninguém conhece ninguém, ninguém sabe de nada, foi para agilizar que eu fiz dessa forma. Olha, secretária Luísa Barreto, a gente tem uma situação muito grave, né? Que nós precisamos ver como o Estado vai tratar uma dinâmica estrutural de proteção a assediadores e de isolamento das vítimas de assédio, não é? Das vítimas de assédio sexual, das vítimas de assédio moral, porque se o assediador foi denunciado, né, pelo próprio Ministério Público, e tem o direito de escolha, né, é sempre o benefício dos assediadores para onde eles querem ir, enquanto a vítima continua sendo punida, e a construção institucional é da fragilidade emocional, da incapacidade de continuar trabalhando por fragilidade emocional, e depois resulta nas aposentadorias por invalidez com proventos proporcionais. Então, assim, é uma questão de Estado. Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, que este governo precisa responder à sociedade. Então, assim, acho que a audiência, Rodrigues, eu acho que é a primeira vez que eu participo de audiência aqui na Segurança Pública, né, esse ano, assim, a audiência está sendo importantíssima, porque essas mulheres não têm lugar de fala dentro do Estado. Essas mulheres não têm a quem procurar, porque eu acredito na vítima. Eu não acredito no assediador e nem no sistema que protege o assediador, né? A vítima nos disse aqui, a instituição protege o assediador. Então, nós não podemos sair dessa audiência igual nós entramos. Nós não podemos, secretária Luísa, não verificar ações do governo do Estado que mudem esta estrutura por todas nós, mulheres, para que as que vão entrar não entrem querendo sair, né? Quase que eu te levei a deputada, Luísa. Quando as situações chegam à denúncia,
Nós já ouvimos muita coisa. A piadinha sobre a cor do nosso batom, sobre o cheiro do nosso perfume, sobre a roupa que nós usamos, a piadinha de como somos gostosas ou não, a piadinha de que podemos sair depois do serviço ou não. Essa é a nossa realidade enquanto mulheres. Para chegar ao nível da denúncia do assédio sexual, e do moral, muita coisa aconteceu antes. Né? E quando uma servidora muda 4 vezes de setor, essas mudanças constituem uma nova prática de assédio moral. Elas estão caracterizando assédio moral. Então, eu agradeço a sua paciência com a minha palavra, com me dar a fala novamente, deputado, mas eu fiquei com receio de que esse processo de desconstrução de quem sofre assédio pudesse acontecer aqui também, ao vivo, durante a audiência de Vossa Excelência. Eu agradeço. Obrigada. Ok, deputada. Jaqueline. Pois não. Eu só queria complementar que eu nunca tive nenhum tipo de apoio da instituição, e eu falo de apoio médico e psicológico. Eu que tive que procurar fora da instituição isso, e quando eu não tive mais condição de pagar, eu procurei a instituição e eles me negaram esse apoio. Eu procurei a psicóloga, ela falou que era para eu continuar o tratamento onde eu tinha começado. E eu tenho pedido um laudo dela falando isso, e eles me negam, eles me dão só uma declaração. E ela não me dá esse laudo, alegando por que ela não quis continuar o tratamento. Eles estão agora alegando que eu não quis continuar o tratamento. E na verdade, foi ela que falou que eu não poderia continuar me atendendo, porque eu já tinha começado um tratamento fora da instituição. Então, assim, a instituição nunca me deu nenhum tipo de apoio. Nenhum mesmo. Médico, eu procuro fora. O psicólogo, os que me atendem é sempre fora da instituição. E outra coisa que eu queria falar, eu sofri assédio aqui dentro, enquanto estava acontecendo essa audiência. Eu tenho muito medo dela e também do policial que me assediou. Inclusive, eu já pedi medida protetiva em relação aos dois. Porque mas qual policial que você está falando? O policial que me assediou sexualmente. Ah. Eu tenho medo do que eles possam vir a fazer comigo. Okay. Então, fazendo já estão, né? Essas recomendações nós faremos oficialmente através de requerimento da própria comissão, que eu já vou pedir, inclusive, ao doutor Matheus, que já elabore os requerimentos direcionados ao Ministério Público, e, inclusive, eu quero que você nos forneça também qual vara da Justiça que o processo está em andamento, para que as recomendações da comissão chegue ao juiz titular lá desse processo. 4ª vara, doutor Milton. Ok. Eu preciso Pela ordem, deputado. Pois não, deputado. Deputado, eu vou registrar, porque eu, no passado, tive o hábito de ignorar e de menosprezar. Então, eu achava que era muito pouco. E, portanto, não dava devida importância. Mas eu vou registrar, porque eu já pedi à Polícia Legislativa, o chefe da Polícia Legislativa, para vir aqui, e como tem o próximo secretário de Governo na mesa, tem a secretária de Planejamento e Gestão, tem a chefe da Polícia Civil à mesa, eu acabei de receber a mensagem, por favor, pede à deputada para solicitar segurança para ela. Vamos tentar retaliar. Eu já pedi à Polícia Legislativa para vir aqui, para tomar as providências cabíveis, e estou informando a Vossa Excelência, como presidente da comissão, na presença de uma secretária de Estado, da chefe da Polícia Civil e do próximo secretário de Governo. Se é uma ameaça que eu devo considerar ou não, aí eu não tenho a capacidade de avaliar. Mas eu gostaria só de deixar registrado, porque...